E acho que a escrita é selvagem no seguinte sentido. Então vou ler um trechinho. O poema dela, o Como eu arte poético. aguentaria me sentar para que eu já escrever? li 3 vezes. Na obra completa Eu dele. que Devo matá-lo novamente. Quantas páginas adiante ainda não sei. Um capítulo chamado A Escrever um Poesia. poema é como apanhar um peixe. Ele se torna escritor. A poesia. Eu vou ler aqui. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao ClaraCast, o podcast da editora Claraboia. Nessa primeira temporada, vamos falar sobre os mistérios dos processos de escrita e dos cursos de escrita literária. Eu sou Taina Bispo, fundadora e editora da Claraboia. E eu sou Ana Straub, jornalista e roteirista. Thay, como esse é o primeiro episódio da temporada, vamos falar um pouquinho sobre como nasceu a ideia do ClaraCast? Super! Primeiro, quero contar para os nossos ouvintes que eu e você somos amigas há bastante tempo e que, inclusive, a gente trabalhou por muitos anos no mercado editorial. E então, nós sempre conversamos bastante sobre livros, escritores, editoras, sobre o mercado editorial como um todo. E aí, durante a pandemia, a gente observou com atenção um aumento importante da oferta de cursos de escrita criativa, uma espécie de proliferação desses cursos, e a gente ficou bastante intrigada. Conversamos sobre isso, né, Ana, bastante, tentando entender esse novo contexto. É verdade, foram muitos e muitos podcasts trocados por WhatsApp. E além disso, eu, por exemplo, fiz algumas dessas oficinas. Eu gosto muito, é quase um vício para mim. É verdade, Ana. E aí, pensando em tudo isso, a gente começou a refletir sobre a dinâmica dos cursos, sobre quem é esse público, quem procura, quem frequenta, mas principalmente se é possível ensinar alguém a ser escritor ou escritora. Enfim, ficamos com vontade de saber mais sobre essas oficinas e sobre esse mistério que ronda o processo criativo. E então fomos atrás de autores e escritores que também ministram cursos. E a gente ficou muito contente em entrevistar autores e professores que a gente admira tanto. Nós falamos com Assis Brasil, Noemi Jaffe, Cidinha da Silva, Socorro Acioli, Jefferson Tenório e Anita Deac. Foram conversas super generosas. E pensando nisso, Thay, é bacana contar que você oferece um curso que é praticamente um complemento às oficinas de escrita, né? Fala um pouquinho sobre o Aventura de Ser Escritor. Pois é, eu percebi que muita gente que escreve e tem o desejo de publicar livros conhece pouco ou quase nada sobre o funcionamento das editoras e do mercado editorial. Então, eu idealizei esse curso passando pelas várias etapas da produção de um livro, apresentando as possibilidades para quem quer publicar e também discutir alguns caminhos possíveis. E quando abre a próxima turma? Então, a gente começa uma nova turma daqui a pouquinho, dia 4 de outubro, e é possível fazer as inscrições no nosso site www.editoraclaraboia.com.br e também no perfil do nosso Instagram, Editora Claraboia. Que bacana, Thay! E já que a gente está falando de escritores e publicação, que tal se a gente apresentasse a nossa convidada super especial que nos deu a honra de inaugurar o ClaraCast? Ai, com certeza, Ana. Pessoal, nós tivemos o prazer enorme de bater um papo muito legal com a escritora Andréa Del Fuego, de quem somos grandes admiradoras. Além de escritora super talentosa de romances e livros infantis juvenis, a Andréa é mestre em filosofia e professora apaixonada de escrita criativa há mais de 10 anos. Ela já ministrou cursos na Casa das Rosas e na Escrevedeira, que são 2 lugares bem bacanas aqui em São Paulo, além de prestar consultoria individualizada a autores e autoras. Gente, é importantíssimo também dizer que a Andréa está de livro novo. A Pediatra, que é o seu romance mais recente, está saindo pela Companhia das Letras. E nós também estamos muito ansiosas pela reedição dos Malaquias, que é o romance de estreia da Andréa que de cara levou o prêmio Saramago. É isso aí, pessoal. Com vocês, Andréa Del Fuego. Andréa, depois de tantos anos ministrando e mediando cursos de escrita criativa, como você define esses cursos? O que são esses cursos para você? A oficina tem esse lugar que acaba criando uma cumplicidade, uma certa confiança. No começo, não, porque as pessoas não se conhecem e tal. Depois, eu acho que também o ambiente digital, você está de pijama da cintura para baixo, né? Você está no seu território. Nada poderá acontecer com você. A princípio, mas assim que começa uma troca desses processos, a gente vai criando uma intimidade que é própria da escrita, ela é muito íntima. Se a gente ficar pensando demais, inclusive, nisso, a gente não escreve. Tem o perigo de não escrever.
de ter qualquer trava aí a respeito de por autoconservação, conservar uma própria privacidade, a própria biografia, e depois, como o embate é com a linguagem, e a linguagem vai deturpando tudo, e vai, deturpando não é meia palavra, mas ela vai configurando alguma coisa que ultrapassa a sua biografia, e ultrapassa também a identidade que você julga ter, enfim, todas essas coisas, você vai entrando no campo da linguagem, né? E aquilo vai se transformando numa outra coisa, e a coisa mais incrível que ela faz é transformar uma ideia numa coisa universal. Ou um ponto você pode tirar de uma memória, você pode... Memórias antigas, memórias roubadas. Tem uma ultrapassagem disso no ato da escrita, que também envolve... Eu começo a tagarelar, tudo bem? Tudo ótimo, eu tô achando super interessante, na verdade. Eu acho essa troca dos grupos muito maravilhosa, muito mesmo. E é muito legal porque eu dou oficinas há mais de 10 anos e eu fui entender o que eu estava fazendo ali há pouco tempo. Há uns 3 anos que entendi essa mediação, sabe? É um pouco parteira, que não tem que fazer nada, assim, que tá ali só. Eu quero dizer o seguinte com isso, que existe um limite para interferência, eu acho. Até porque é muito difícil você filtrar o seu próprio paladar literário. Se você se soltar, você começa a tentar imprimir um gosto seu por literatura. E acho até que isso é impossível que não aconteça. Mas isso vai acontecer de uma forma mais discreta. Se você compara o texto daquele aluno, daquele autor que está lá numa oficina, com ele mesmo. É sempre com o texto anterior, a comparação é sempre com o próprio projeto, o próprio caminho. Nunca com o do colega, nunca com sequer a literatura universal. Então você entra ali e começa esse trabalho de escuta dos textos, e não é uma questão de ter como referência o Guimarães Rosa, Clarice Lispector. É a Silvana, é o Antônio, porque tem uma singularidade ali em cada um, sabe? Tem uma coisa que permanece durante os textos, que você percebe que aquilo é o estilo mesmo, é a marca, né? É outra coisa que eu acredito e que percebo empiricamente nas oficinas. Todo mundo tem uma forma singular mesmo de escrita. É claro que se avizinha com aquilo que lê, com aquilo que gosta, alguém que vai para um realismo mágico, tem uma prosa poética, leu muita prosa poética, leu muito realismo mágico, mas tem um ângulo, é uma dicção. E acho que a oficina é um pouco um lugar em que você estabelece um compromisso para continuar a escrever. Porque se você tem uma disciplina para escrita diária, a oficina vai te ajudar, mas você já tem aquilo colocado, e é esse corpo a corpo com o texto, que vai te dando horas de voo, que você vai travando menos com o texto, mas é um certo compromisso, né? Existe ali um compromisso. E a oficina também faz isso, né? Ela é um compromisso, ela tem um... Eu não dava exercício de casa, por exemplo, que eu achava, nossa, professorinha da 5ª série, né? Exercício de casa para adultos, né? O que é isso? Mas, pelo contrário, eu percebi que isso era muito agradável, escrever em sala. Porém, em sala existe um tempo determinado, então existe uma pressão, escrever em 10 minutos alguma coisa. E depois perceber a diferença que é escrever no seu canto, no seu tempo, fora da sala, e fazer essa leitura com os colegas de um texto que é feito no seu campo de fato real, que é fora da oficina. Você não vai morar numa oficina, né? A maioria das pessoas fazem uma oficina para se comprometer com a escrita. E eu vejo casos em que isso permanece e não. E quando eu comecei a escrever, não havia assim uma proliferação de oficinas de escritores contemporâneos, de, sei lá, 50% dos autores contemporâneos, sei lá, 40%, eu sei que agora são muitos, né? Que davam oficinas, porque eu ia frequentar uma após outra. E eu vejo que também é interessante essa frequência, porque você vai se desintoxicando da oficina anterior. Acho que as oficinas ministradas por escritores tem alguma coisa autoral ali. É uma transferência de uma experiência própria, porque não tem receita. A leitura pode ser universal, mas o processo de escrita é absolutamente individual e ela tem uma selvageria, uma coisa indefinível desse processo. E que professores de literatura, os acadêmicos que dão aula, ali talvez tenha ali uma neutralidade. Talvez, claro que não há, mas alguma coisa a mais.
Mas acho que escritores acabam tendo uma oficina um pouco autoral, porque acaba levando os livros que estão lendo, divide o próprio processo. Então é interessante você faz uma oficina de um autor, depois faz de um outro, com um estilo completamente diferente. E aí acho que isso acaba se transformando naquela coisa natural da área literária, da vida literária, que é os autores encontrarem a sua turma, né? Os amigos autores, e você perceber que cada um dos seus colegas tem um processo completamente distinto. E passando por essas oficinas, você vai pegando aquilo que sobrevive a cada uma. Aquilo que fica, provavelmente é um pouco teu estilo. E não há muito o que fazer, né? É uma marca tão própria que é quase uma descoberta desse estilo do que uma invenção de estilo. Não acho que é possível você inventar o seu estilo. Maravilhoso, Andréia. Adorei. A gente pensou em discutir isso contigo também, que é a questão do que é ser um bom escritor. E aí, da sua experiência com os cursos, que é tão extensa, né, tantos anos, o que precisa ter para ser um bom escritor ou uma boa escritora? Quanto que disso que existe é talento e o quanto que é prática? Porque eu acho que também tem muita essa coisa, as pessoas chegam e falam assim, mas parece que é quase algo inato, parece que a pessoa nasce escrevendo bem daquele jeito, quando a gente sabe que não, né? Tem um dia a dia muito árduo, de muito trabalho, de muita reescrita, de jogar muita coisa fora. Acontece muita coisa, né? Até a pessoa realmente ter um livro de contos, um romance, um livro de poesia. Como é que você entende essas questões? Tem um texto muito conhecido, do Antônio Cândido, sobre o direito à literatura, o direito à leitura, né? E eu gosto muito de pensar nesse direito à escrita, que independe do talento. Então, por exemplo, eu dei oficina há muito tempo no SESC, nas várias unidades, e cheguei a dar uma oficina na China, em Macau, para estudantes de português, quando eu fui para um festival ali, em outros lugares do país, em outros institutos culturais. Um projeto que era da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, eu percorri várias vezes 1.000 quilômetros, um dia e meio numa cidadezinha, a outra, daqui até Presidente Prudente, em bibliotecas municipais que eram numa garagem, biblioteca rural, então passando por diversos repertórios de escrita. E ficou muito claro nessa experiência que você pode fazer uma oficina de literatura, assim como você pode fazer danças sem entrar no municipal. Que você pode aprender a tocar um piano sem ser o maestro do grande concerto. Baixar um pouco isso, não só baixar essa expectativa porque vai dar na água. Primeiro que isso não vai dar certo, e segundo que o grande prazer da coisa é a experiência mesmo da escrita. Quando você sabe a experiência da escrita, da feitura, do processo dos teus livros, que vem a parte em que você leva para o editor, mudou a experiência, acabou o escritor, virou alguma outra coisa, virou uma pessoa que está exteriorizada, pensando numa foto da orelha e o que vai ser dito sobre o livro. Isso não é mais literatura, a escrita, a experiência. Acho que a oficina proporciona isso também, dessa experiência da escrita que todos os autores têm, independente da publicação, do sucesso, do gosto, do valor literário, do é bom ou é ruim, a experiência. Eu não sei tocar nenhum instrumento. Acho que esse prazer da escrita, ele é um prazer porque ele é uma certa autonomia. Porque a gente tem no dia a dia do trabalho da escrita aquela sensação incrível, selvagem, que é: de onde eu tirei isso aqui? Que é esse mecanismo mesmo de criação que parece que você chega num lugar um pouco impessoal, assim, de você como um mundo, não só a sua identidade, mas um mundo que está absorvendo coisas, que está mobilizando memórias que não estão no spot principal da razão, sabe? Que você acha que você tirou de algum lugar. Não, é da experiência sensorial no mundo. E a escrita, ela mobiliza tudo isso. É incrível vivenciar isso. Então, primeiro assim, defender a escrita. Tem pessoas, assim como leitura também, né? Tem gente que tem talento para ser leitor. Talento maior, assim, que é um tipo de entrega à leitura, que alguns têm, outros menos e tal. E eu acho que o que faz a diferença, então, quando você diz assim, o bom escritor, eu penso assim, naquele que insiste, na trama de voz literária, apesar de... Porque aí começa a vir as coisas, né? A dificuldade de publicação. As pessoas costumam participar dos concursos literários tipo SESC, que é de originais, como se fosse um oráculo. Se eu não ganhar, quer dizer que eu não sou escritor. Se eu ganhar, eu sou.
vai passando por tudo isso e ainda há um desejo de escrita, muitos inclusive nem se importam muito com isso, ficam distraídos por essa coisa toda, acho que não tem como aquele texto não ter uma evolução dentro do que ele é. E aí, leitura, e inclusive até o Nelson de Oliveira, que dá oficinas incríveis e há muitos anos, ele diz, bom, eu acho que as oficinas de escrita acabam formando leitores. Até porque quem começa a escrever e entender um pouco aquela engrenagem ali, começa a ter vontade de ver como é a engrenagem do outro. E começa a ler literatura pensando nas... Essa também não é uma boa palavra, mas vamos lá, nas soluções ali. Você tem essa coisa de você querer investigar o que está construindo aquilo ali, né? Como está construindo aquilo ali. Por que esse livro é tão expressivo? Por quê? Por quê? Por quê? Estou dizendo isso porque eu me pergunto, assim, e as oficinas são encantadoras. Eu gosto tanto de estar nas oficinas quanto de escrever. E agora descobri também que adoro fazer também pesquisar a linguagem, entender os seus... Entender, vou até largar de mão, sabe? Mas usufruir dos seus mecanismos. Percebi que as pessoas procuram as oficinas por motivos bem variados, né? Eu acho que tem algumas pessoas que estão ali procurando uma certa formação ou uma certa profissionalização, não sei se esse é o termo correto, enquanto tem outras que estão ali, assim, querendo destravar mesmo a criatividade, escrever porque gostam e também tem um pouco essa necessidade de organizar esse processo. Se não tiver na oficina também não é uma coisa que acontece espontaneamente. Me parece muito desafiador você lidar com tantos perfis diferentes. Ana, muda completamente a dinâmica. Cada grupo tem a própria dinâmica. Muda mesmo, porque são expectativas, são perfis muito diferentes. E pandemia, uma grande porcentagem foi fazer escrita criativa porque o psicanalista recomendou. Jura? Ah, que interessante. Porque o analista recomendou. Sim, porque tem uma coisa, a ideia de uma escrita terapêutica, organizar as ideias, as emoções através da escrita. Eu sei que muita gente procurou. E escrita online é uma coisa viável, né? É diferente você aprender música, teatro ou dança online. A escrita tem um exercício ali e você continua no lugar que você estaria mesmo sem a pandemia, que é na sua mesa, na sua cadeira, com aquele computador. Então ela não é tão distante do seu, digamos, próprio ateliê de criação. Eu acho que acaba convergendo mesmo, como a questão é a voz literária, na leitura dos textos, tentar encontrar nessa leitura as linhas de força, as possibilidades de caminhos que há no interior daquele texto. Como isso vai se aprofundando, acho que todo mundo vai entendendo também que a coisa é pelo texto. O texto fica o centro e não você, ou o que te levou até a oficina. O texto acaba ganhando esse lugar, esse protagonismo, né? E vamos dizer a verdade, né? Que descanso, né? Ficar com o texto como protagonista por algumas horas do dia. Sim, que interessante isso, né? Do texto passa a ser central ali. Então, a tua expectativa, o porquê que você entrou ali, importa menos, na verdade, do que aquele processo que você está desenvolvendo, né? Eu acho que vai diluindo, porque como a releitura e a reescrita vai melhorando o texto, eu acho que isso é um incentivo imenso para continuar a entender que aquilo ali está vivo. E é com o seu trabalho que ele respira, né? Que aquele texto começa a crescer, começa a comunicar, né? Ainda mais numa oficina, que há uma leitura de textos entre o grupo. Que aí isso é interessante também, que é, no meu caso, eu procuro fazer um apagamento. Quando o grupo é muito grande, às vezes é difícil todo mundo comentar o texto de todo mundo, porque não tem tempo e tal, né? Mas eu procuro não ser a única opinião ali, porque a minha opinião é uma entre milhares. A gente não escreve exatamente para todo mundo, né? Então é muito interessante assim quando eu encontro, assim, falo qualquer coisa aqui que talvez aquela palavra, uma repetição e tal, algum aluno vê assim, não, mas aí defende aquela repetição sim, porque ela isso, e daí o autor fica ali com aquela... O dono do texto, ele joga pro mar aquela carta na garrafa e ela volta. E a partir daí continua na mesma questão, que é a decisão é sempre do autor. Você toma essa decisão o tempo inteiro.
como neste exemplo de opiniões opostas do próprio texto, né? Alguém gostou muito de um personagem X e o outro diz, não, é muito falso. E daí o outro vai, não, mas ele é falso, mas tem um momento que a decisão ainda recai sobre você, né? São decisões diárias a respeito de um texto que uma mudança de grau ali na navegação, em vez de parar num país, você para no outro. Eu sinto o quanto que é importante essas informações chegarem nessas pessoas que estão começando, porque esse começo vem com muita angústia, né? Com muitas aflições, com muitas dúvidas. Porque foi o que você disse, assim, cada um é trajeto muito único, né? Não tem resposta pronta para nada. Cada um vai ter que encontrar, descobrir um estilo que já está ali, descortinar ali, né? Esse estilo próprio. Então eu queria discutir um pouquinho mais desse dia a dia mesmo. Eu vou, enfim, falar sobre a minha experiência, né? Do meu cotidiano de escrita e esses anos de escrita e publicação e tal. Eu passei por diversas experiências, com os livros juvenis, depois com os contos. Eu tenho um livro artesanal que se chama Nego Tudo, que foi uma experiência foram 107 exemplares só. Eu, minha irmã e a editora, marido, amigos, passando a madrugada costurando o livro, para no dia seguinte lançar num bar com amigos, e aí eu sei onde está cada exemplar, o 107. Há livro, sei lá, publicado pela Scipione, que é a Sociedade da Caveira de Cristal, que já vendeu mais de 300 mil exemplares, é super lido por adolescentes, agora na pandemia tem muito adolescente relendo, e foi a primeira literatura de muitos e tal, mas ambos, por exemplo, passaram abaixo do radar, né? Um livro artesanal não tem resenha, não tem... É ali, aquele acontecimento ali, aquela partilha, sabe? Morro de saudade dessa experiência. E como essa, por exemplo, do juvenil, que é uma coisa que você não tem noção para onde chegou. Às vezes tem mensagens recebo muitas, assim, de alunos e tal, às vezes pedindo ajuda para o trabalho da escola. E esse, exatamente, acho que ele voltou um pouco na memória de alguns leitores, porque se trata de uma pandemia. Acontece numa pandemia e as crianças estão presas dentro de casa, é o Vitor, de 13 anos, e é o vírus bola, chama vírus bola, escrito, sei lá, 10 anos antes da pandemia. Que premonitório. Nossa, muito louco. O avô dele morre do vírus, é o vírus que sai matando, ninguém vai pra escola, todo mundo dentro de casa, videogame, ele acha um videogame, jogos de rede e tal. A partir da quinta fase, as crianças precisam deixar o computador ligado, elas dormem, botam a mão na barriga e a plataforma de jogo passa a ser o sonho. E aí tudo é possível, e aí o mundo começa, o avô interfere no jogo, porque ele sonha com o avô no meio do jogo, enfim. E aí eu fiz isso porque eu não entendo nada de jogo, nada, zero. Eu falei, bom, vou colocar no sonho que daí eu consigo... E aí ele resolve, esse herói, esse menino, a pandemia inteira pelo meio do jogo, porque o jogo tem uma relação com o vírus. Então, vários alunos que estavam lendo, sei lá, pela 6ª vez, porque gostava daqui, enfim, acho que o livro tinha uma solução para uma coisa que está vivendo agora, sabe? Que era possível ele resolver e tal. A experiência de livros de minicontos que saíram para editoras que nem existem mais, romance, o primeiro romance que ganhou um prêmio literário, que ganhou o prêmio José Saramago, e daí foi traduzido para 8 países, 8, 9 países, que é uma outra experiência também com tradutores, que tem leitores com um repertório outro, né? Assim, Romênia, Israel, Alemanha, Kuwait, Portugal, Itália, lugares muito distintos, falando da experiência da publicação. E isso não altera em nada, é isso que eu quero dizer. A experiência de escrita é a mesma. O destino que o livro, para onde ele foi, o que aconteceu, é um caminho que você também não tem controle nenhum. Zero controle sobre isso. Um total de zero. E o que me intriga também é que o processo de escrita também é um certo grau zero. Vamos colocar assim 0,5 para não ficar tão desesperador. Controle. E eu até indico as escaletas nas aulas, que é um certo planejamento do texto, mas que ele funciona mais para o escritor, para você organizar o seu dia, é mais para estabelecer uma rotina, porque a escaleta não resolve o texto, porque continua sendo a questão da voz literária. A escaleta não é o texto, você continua com um pepino para resolver, você continua com tudo para acontecer. E o meu cotidiano, ele é de escrita permanente, e eu incluo aí
não só abrir o arquivo do texto que está indo, mas pensar sobre ele, anotações correntes sobre aquele texto. Eu vou lançar um livro em setembro chamado A Pediatra, que saiu no intervalo de um livro que estou há 5, 6 anos, porque eu estou tentando encontrar, eu estou me batendo com ele. De repente surgiu um livro, uma novelinha breve, em primeira pessoa, de uma médica pediatra, uma mulher tóxica, enfim, divertido de escrever, e daí rolou. Mas aí, enquanto um livro está lá há 6 anos para ser escrito, o outro que rolou no meio disso, de um cansaço daquele processo, vou abrir outro, escrever outro, em um mês eu escrevi e rapidinho ele já passou pela gente, passou pela editora. Um livro nunca passou pelo mesmo tempo de espera, os tempos foram completamente diferentes, as leituras completamente diferentes. Nenhum foi igual ao outro. Então, quando você pergunta, né, sobre a angústia de quem vai começar a escrita e tal, eu acho que é difícil você dizer assim, bom, não tem expectativa, porque expectativa também é um ímpeto, né? Uma libido, uma libido literária. Um tesão mesmo pela escrita. Eu acho que a coisa se embola quando você faz uma imagem de autor. Então ele tem uma imagem de autor, porque eu acho que cada uma dona de casa que escreve, inaugura uma dona de casa que escreve. Um mecânico que escreve, inaugura um mecânico que escreve. Um geógrafo que escreve, inaugura um geógrafo que escreve. Cada livro inaugura um jeito de ser autor. Então, do jeitinho que você é esse daí que vai inaugurar um jeito de ser autor também. Eu digo não só o estilo, mas o que você pensa sobre literatura, como você lida com ela. Porque tem uma afetação, às vezes eu vejo assim que existe uma afetação, né? Tem que ter uma postura de autor, uma roupa. Um personagem, né? A pessoa se investe de um personagem. Um personagem, precisa ter lido isso, que também... Eu acho mais o jeito que você lê do que a quantidade, por exemplo. Ter lido uma biblioteca inteira, mas ter passado por ela de uma forma quase distraída por aquilo, sabe? Uma leitura quase perto de uma experiência que você faz de uma obra e tal. E quando vocês me perguntaram de uma obra que me marcou, são muitas, todas. Eu acho que todas estão incluídas, até os desenhos de galinha pintadinha do meu filho, tá junto com Heidegger, Nietzsche, Gabriel Garcia Marques, tá com todos os universais, assim. Acho Muito que bom. para a imaginação, acho que não tem esse lugar, esse ranking. Inclusive porque você não vai ler Heidegger, ele vai pensar como ele quando vai escrever. Vai lá e tente isso, não é possível. Mas, sei lá, 100 Anos de Solidão é um dos livros que acho que eu mais reli e tal. Eu acho o livro uma sinfonia. Um campo, é um campo. Esse livro que você tem vontade de voltar para ele também, fazer uma segunda, terceira leitura de uma obra que faz você ter a experiência da expressão literária. Pá, assim, parece que você não está só lendo, parece que você está vendo. O Merleau-Ponty fala uma coisa que eu acho incrível sobre a leitura, que ele diz... Quando o livro pega fogo, e ele faz essa expressão, quando a leitura pega fogo, é como se não houvesse mais as letras. Você não enxerga mais as letras. Ela virou um meio para uma outra coisa, para uma comunicação espírito a espírito, mente a mente, né? A sua com a do autor. Não sei o que pode ser mais íntimo do que isso, do que uma obra ser partitura do que você pensa. De você pausa o que está pensando e pensa o que está proposto ali. Claro, junto com o seu repertório, porque é uma junção do seu repertório com aquilo que está ali, mas você se permite. E aí entra uma outra coisa, que é a leitura como fruição, a leitura como essa busca por essa experiência expressiva, como leitor também. Acho que isso faz muito bem a quem escreve. E isso significa fechar muitos livros, né? A vida é curta. Quem vê pensa que eu sou tão seletiva. Não é isso. Eu acho que se você tem uma boa experiência de leitura, uma experiência estética de leitura, você vai conseguir reconhecer na tua escrita essa possibilidade também. A harmonia recobrada só foi interrompida pela morte de Melquíades.
Embora fosse um acontecimento previsível, as circunstâncias não foram. Poucos meses depois de seu regresso, tinha ocorrido nele um processo de envelhecimento tão apressado e crítico que de repente passou a ser tratado como um desses bisavôs inúteis que perambulam feitos sombras pelos dormitórios, arrastando os pés, recordando os bons tempos em voz alta e de quem ninguém cuida nem se lembra até o dia em que amanhecem mortos na cama. No começo, José Arcádio Buendia seguia em suas tarefas, entusiasmado com a novidade da garreotipia e das previsões de Nostradamus. Mas pouco a pouco foi abandonando a sua solidão, porque cada vez se tornava mais difícil se comunicarem. Estava perdendo a vista e o ouvido. Parecia confundir os interlocutores com pessoas que conheceu em épocas remotas da humanidade e respondia às perguntas com um intrincado maremoto de idiomas. Caminhava tateando o ar, embora se movesse entre as coisas com uma fluidez inexplicável, como se fosse dotado de um instinto de orientação baseado em pressentimentos imediatos. Um dia se esqueceu de pôr a dentadura postiça, que deixava de noite, num copo com água, ao lado da cama, e não tornou a usá-la. Quando Úrsula decidiu a ampliação da casa, fez para ele um quarto especial, colado à oficina de Aureliano, longe dos ruídos e da agitação doméstica, com uma janela inundada de luz e uma estante onde ela mesma arrumou os livros quase desfeitos pelo pó e pelas traças. Os quebradiços papéis cobertos por signos indecifráveis e o copo com a dentadura postiça, onde haviam se grudado umas plantinhas aquáticas de minúsculas flores amarelas. Gabriel Garcia Marques, a edição da Record de 2016, na página 81. Thay, depois desse momento que eu não sei nem descrever, e antes da gente passar para o segundo bloco para ouvir um pouquinho mais da Andréia, conta um pouco sobre o site novo da Claraboia. Ai, ficou lindo, né? E não é só o site que é novo, não. A Claraboia ganhou uma nova marca, nova identidade, tudo pelas mãos da Teresa Maita, que é uma artista gráfica que todo mundo precisa conhecer. Vamos deixar o perfil dela na ficha técnica do podcast para vocês conferirem. E rola uma newsletter também, né? Para quem quiser ficar por dentro dos lançamentos, dos eventos, dos próximos episódios do ClaraCast. Exatamente. Quem quiser ficar pertinho, além de seguir nosso perfil no Insta, pode assinar o Correio da Clara, que é a nossa news mensal. Você conhece a editora Claraboia? Criada em 2019 em São Paulo pela jornalista e editora Tainã Bispo, a Claraboia é uma editora independente que acredita no poder de transformação e de resistência das palavras e dos livros. Quer saber mais sobre nossos livros, cursos, serviços, clube de leitura e muito mais? Então acesse o site www.editoraclaraboia.com.br e siga nosso perfil no Instagram, @Editora Claraboia. E bora para mais, Andréia? Eu achei tão maravilhosa essa ideia do direito à escrita, sabe? Eu achei tão linda, porque a gente fica muito com essa coisa do direito à leitura, e claro que é importantíssimo, mas o quanto que a gente não se permite, e aí se entra no campo das mulheres, isso ainda vai para outros lugares, né? O quanto que é difícil pra gente se entender escritor, ou parece que tem que ser um pouco tocado ali por algum talento, alguma coisa, e a gente acaba não se permitindo. Quando que o autor sabe que tá pronto? Também cada um vai ter sua resposta, mas queria te escutar sobre isso. Desculpa, ficou muito longo, mas enfim. Quando está pronto, é um clichê danado, mas eu acho que não tem isso. Não consigo reconhecer isso em mim, nem nos meus colegas com quem divido o processo, sabe? Cada livro começa tudo outra vez. Eu não conheço um escritor com autoestima, com essa segurança, batendo no teto, não. Não conheço. Todo mundo dá uma choradinha no travesseiro. Não tem garantia de nada, nada. Ninguém tá te obrigando a escrever. Editor e não sei o quê, patapá, ainda que, digamos assim, numa escrita profissional, uma editora possa então dar um grande adiantamento para então fazer aquele livro e tal, mas ainda assim, eu sempre comento isso das vezes que fui 2 vezes na Feira de Frankfurt, e é muito impressionante aquele lugar, como o lugar do livro, o objeto livro, o negócio livro mundial, aquele lugar como bolsa de valores da cultura
O prêmio Nobel é anunciado durante a feira exatamente para o leilão da obra. Ali vai se definir o que vai ser de livro de receita, filosofia, onde a coisa vai circular pelo mundo, o conhecimento através dos livros, né? Muito sólido assim, um monumento sólido. Na outra ponta é a decisão frágil de um escritor pela escrita. É um líquen espontâneo que precisa de uma temperatura e de uma pressão X para acontecer. É uma loucura quando você pensa as duas pontas. E aí o escritor tem que saber que ele está nesse lugar. Ele é esse líquen espontâneo, essa coisinha que todos os dias ali são as indecisões do próprio texto. Eu acompanho vários alunos, né, que estão mandando os livros para editores e tal, né? Então, assim, passou 15 dias, já a pessoa já fica angustiada. Eu no começo, digo no começo porque agora há 10 anos eu tenho uma agente literária, mas lá atrás era assim, 1 ano e meio depois chegava a carta, com a recusa. E aí, para espantar a angústia da espera da carta, porque é claro que eu tinha certeza que a carta ia chegar dizendo você é genial, eu nunca li nada igual, absoluta certeza. E era uma época que eu não conhecia, não tinha amigos autores. Aí quebra, entende? Que você vê todo mundo tá na, sabe? Também tem uma certa ilusão de um alcance máximo do que você escreve, que pode acontecer ou não, porque não há essa receita, essa que é a questão. Claro que pode acontecer, mas não há nada. A editora não pode te garantir isso, nem o agente. É sempre uma aposta. Se as editoras tivessem a receita, não, né? Tem ali, claro, obras mais populares, assim, de consumo, assim, que claro que os editores assim pensam, isso aqui vai alcançar, enfim, um número, sei lá, 500 mil leitores e tal, jovens. É claro que tem uma estimativa, mas ela continua sendo ainda imponderável. O que faz um leitor buscar aquilo que lê, sabe? Também tem uma coisa de um imponderável na recepção da obra. O que as pessoas naquele momento buscam, o que faz aquilo se espalhar, sabe? O que faz aquilo ter voz hoje. A gente vê o sucesso incrível de Torturado, mais de 100 mil exemplares. Furou a bolha da seita dos leitores de literatura contemporânea. Chegou no momento para ser lido ele. E a gente tem essa sensação assim, de uma recepção que veio se preparando para absorver Torturado. Dizendo isso porque não quer dizer que um outro autor que faça um trabalho como tente se aproximar de Torturado tenha o mesmo resultado. Não é assim. Não é uma fórmula. Eu, por exemplo, tive muita pressa de publicar meu primeiro livro. Meu primeiro livro de contos, eu gosto de 1/4 do livro, o resto eu tenho que mexer, tenho que reescrever. Eu tenho os livros todos no meu quartinho. Quando a editora fechou, eu fui lá e peguei tudo. Tá tudo aqui comigo. Controle total. Controle total. Eu gostaria muito de reeditar, mas tem contos que eu... Quer dizer, talvez se eu passasse por ele hoje, pensasse outra coisa. Pode ser também. Mas foi muito importante naquele momento publicar, porque aquilo... O ISBN é uma espécie de certidão de nascimento do escritor. Ele materializa demais. E claro que eu entendo a pressa, a necessidade da publicação. Não somos monges iluminados que escrevem vivendo de luz, não é isso. A materialidade do livro ela é muito importante para a decisão, para o próximo. Hoje eu teria esperado mais. Aí que tá, né? A experiência me diz, né? Não teria feito diferença nenhuma ter publicado naquele ano ou ter publicado 2 anos depois. Com um livro melhor apurado, mais madura, ter lido mais, outras referências para encontrar ali um caminho mais expressivo para o livro, sabe? Mas ele teve a sua importância ali. Isso eu olho daqui para lá, eu vejo. Eu poderia ter esperado muito mais, poderia ter esperado alguns anos, facilmente, ao mesmo tempo que entendo que essa materialidade te ajuda a organizar um cotidiano de escrita, porque é o seguinte, eu sou escritora ou não sou escritora? Essa que também é a pergunta, né? Eu vou deixar de fazer quais coisas para continuar a escrever e para ser escritor? Existe uma decisão muito material, assim, pautada em cima de uma escolha, de um dia a dia, de condições materiais de existência, né? De cumplicidade de quem vive com você. Você mora com seu marido,
mulher, filhos, pai, mãe, avô, periquito, neto, não sei. Existe ali um espaço que você vai dedicar a isso, esse espaço é longo. Como é isso? Isso é respeitado? Você se dá? Você consegue? Esse tempo, é possível? Como que você vai organizar isso? Isso também está na conta. E aí, nesse sentido ainda, da angústia, quero publicar, também nunca foi tão fácil publicar. E aí isso resolve um tanto disso. As editoras médias, as editoras menores, e o fato de que as editoras das menores às maiores têm hoje uma porta aberta, muito mais aberta para a literatura contemporânea e para novos autores do que nunca. Um prêmio Sesc, que premia autores estreantes e que tem um ano de Miss, é publicado pela editora Record e depois sai abanando a mãozinha pelo país inteiro conhecendo leitores, passando por unidades do Sesc do país inteiro. Extraordinário! Tem muita gente querendo escrever e descobrindo que, epa, sim, vou escrever, claro que eu vou escrever. E tem também esse campo, né? Claro, a gente entrou em pandemia, a gente está falando de prêmio Sesc, são as festas literárias. É um outro campo, assim, é um campo em que as coisas elas estão mais realizáveis. E aí entra outro ponto, que é, hoje em dia, você não precisa, então, estar numa grande editora com uma super distribuição para o teu livro circular no meio literário. Porque também, agora o livro não fica mais com as críticas dos jornais, dos pequenos espaços, né? Os leitores também se empoderaram, assim, eu também vou falar sobre o que eu leio. E fazem as resenhas que influenciam novos leitores, não é? É incrível. Quando eu olho de onde eu estava lá atrás, 20 anos atrás, do que era para hoje, gente, tobogã, escorregadio, sinceramente. Possibilidade de troca, de publicação, de troca, principalmente. E aí é que tá, eu sei também que muitas pessoas se atraem por essa vida literária, da palestra, ter leitores. E aí é uma ideia do que é ter leitor também, de alguém que te ama, sei lá. Acho que tem também, envolve também muita carência também, querer ser amado. Todo mundo quer ser amado, né? Óbvio. Quer ser bem quisto, bem lido, tudo isso e tal. Eu não sei se é possível também, pensando alto aqui com vocês, se é possível alguém começar sem ter esse tipo de delírio. Ou então nem começa. Sim. O delírio que arrasa, maravilhoso, que entra num lugar, ele fala e as pessoas se calam para ouvi-lo, sabe? E aí, o tempo resolve. A vida vai chegar ali, ó. A vida dá seu jeito, né? Eu ia também chamar um pouquinho para aquela coisa que a gente falou um pouquinho sobre a proliferação das oficinas na pandemia. Quais possibilidades essa questão da oficina online trouxe? Tem as limitações, você não está ali no grupo e tudo mais, mas ao mesmo tempo tem uma diversidade que também não era possível, né? Quando as oficinas eram físicas. Aí você pudesse comentar um pouco esses dois momentos. Foi curioso, antes da pandemia eu já havia feito uma experiência de uma oficina online. E foi muito legal, uma aluna que estava em Portugal, outra que estava na Alemanha, uma no Piauí, uma no Rio de Janeiro e uma na rua de trás da minha casa, que eu fui descobrir depois. E ela dizendo, eu não troco isso por nada, porque ela era professora, ela chegava em casa, tomava um banho, sopinha, computador, sofazinho e via o curso. E ela mora na rua de trás da minha casa. E isso sem pandemia, sem... E eu já havia ficado espantada com a troca possível. Esse online, ele tem uma porcentagem de presença. 100 não é, né? Mas tem uma presença suficiente para essa partilha acontecer, para essa leitura e escuta dos textos em grupo. E acho que, no caso da literatura, como eu havia falado no começo, né, ela já é esse ateliêzinho, é o computador que você está vendo o curso, é nele que você também vai escrever. Fora do curso, você já está nele, no seu equipamento, provavelmente no seu lugar também de conforto, pensando na escrita, porque vai escrever durante o curso, né? Então não tem uma distância muito do próprio set de escrita, digamos assim. Nossa, é tanta coisa para nublar o próprio processo de escrita, contingências da própria vida. Imagina, você fica 5 anos escrevendo um romance, tem lá uma hora que você está de luto, outra hora que
enfim, você tá com desafios na cara. E você muda o pensamento, você muda o jeito de amar, você muda o jeito de perdoar nesse percurso, você muda... E tudo isso que você escreve com a vida, né? É vida a escrita, né? Você tá vivendo, escrevendo, né? E a oficina, quanto mais esse texto é acolhido pelos alunos, não dispensar toda a experiência anterior do texto, assim, os textos, por exemplo, não jogar fora os textos. Sempre tem alguma coisa dali que pode virar um outro conto, que pode virar um poema, que pode virar um outro projeto, sem contar que é muito interessante ler textos anteriores e perceber esse caminho que você faz, sabe? Esse trajeto. E você vai mudando de opinião a respeito disso e tal. E isso é ser rigoroso. Eu acho que isso não é não ser rigoroso com o texto. Eu acho que isso é um rigor com o texto. Um rigor no sentido de que essa experiência... Existe um investimento tal na experiência da escrita. Você tem um investimento na escrita teu, de tempo e tudo... que isso merece, no mínimo, um respeito e uma revisita. Tem muito texto que sai desses antigos, dessas gavetas. Muita coisa sai dessas gavetas. Às vezes, falando assim, parece que tem alguma receita para qualquer coisa, né? Aí, voltando só nisso, assim, que eu queria enfatizar, né? Não há controle e acho que a escrita é uma coisa selvagem no seguinte sentido. A gente não tem muita noção do que está fazendo. Não é um lugar, por exemplo, de uma professora que tem um saber e transfere. É o meu ponto cego. Por isso que a oficina, que é a leitura dos colegas, elas trazem alguma coisa sobre o seu texto, porque tem um momento em que é possível a própria leitura. É um ponto cego ali. É quase como na análise, não existe autoanálise. Você tem um ponto cego ali que não tem como, você precisa de um outro olhar ali, para inserir ali, luz ali. Tanto que há o espanto de quando vem o retorno de leitores, das leituras diversas, mostrando para você o que foi que você escreveu. Algumas camadas do que está ali escrito. Tem aquela sua camada. É só ver, por exemplo, entrevista de autores sobre o próprio trabalho. Muitas vezes é super reduzida, reducionista. Às vezes nem parece que está falando do livro que você leu. Eu acho que isso pode afastar um aluno na oficina, esse lugar um pouco movediço, sem controle, e por outro lado atrair para o resto da vida, pela mesma razão. André, eu queria te perguntar das suas referências, dos escritores que te formaram. Bom, desde lá de trás, eu não fui criança Monteiro Lobato, na minha casa não havia livros, os meus avós maternos eram semi-analfabetos, os meus pais tinham pouco estudo, na minha casa havia livro de receita e a Bíblia. Só que minha mãe não era religiosa, era uma mineira que não lia livro de receitas, então nem isso foi lido, nada. Então, foi na escola pública, uma professora muito apaixonada por literatura, ela me contagiou, essa mulher. Me contagiou, assim. Uma espécie de injeção, sabe? Ela colocava uma importância antes da leitura de um texto, que parecia que alguma coisa importante ia acontecer, e eu ficava muito comovida com isso. E aí, quando ela disse mais o que era um pouco a literatura, que era algo como, tudo isso não existe, isso aqui não existe, isso aqui não aconteceu. Essa pessoa não existe, ela nunca falou, não existe. Eu enlouqueci com isso. E aí ela disse, bom, agora no exercício de redação você pode fazer isso também. Nossa! Eu posso mentir. E aí eu me empolguei muito, então eu era aquela aluna que fazia 2 versões da redação. Aí, claro, que chamou a atenção dela. Aí ela começou a me chamar, eu me levantava da cadeira para ler o meu texto, e aquilo, coração na boca, sabe, emoção. Na minha casa, minha mãe não ia à reunião de pais, de pura caipirícia, assim, ela não ia, sei lá. Bom, por 1000 razões, né, os outros 2 filhos, não sei o quê, o trabalho, o cansaço, não sei o quê, uma caipirícia, blá, blá, não ia. E eu queria que ela fosse na reunião de pais. Pô, a minha reunião de pais, uai. E aí eu resolvi escrever uma carta para ela, dentro de casa. Eu escrevi no quarto e dei a carta na cozinha. E ela foi à reunião com a leitura da carta. Aí eu, opa, escrevendo eu falo. Só para dizer que a literatura, ela veio junto um pouco com a escrita, porque quando foi apresentada aí uma leitura que também eu já poderia escrever, e eu não tinha livros em casa, como eu disse, não fui a criança Monteiro Lobato, então a escrita é até anterior, assim, a paixão pela leitura. Quando veio a leitura, aí o mundo se formou e tal. Aqueles escândalos em sala de aula que eu tive, que foi com Graciliano, que foi com Clarice
Clarice foi uma espécie de vertigem, um veneno, né? Assim, adolescente, final da adolescência, ler Clarice Lispector, você olha para o lado para ver se alguém viu que você leu aquilo, em Machado de Assis e tal. E aí fui passando por vários momentos. Depois eu fui descobrindo, enfim, Murilo Rubião. Quando eu comecei a ler os contos do Cortázar também é outro. E são escolas, né? A leitura, ela é um pouco como você consumir fotografia. A boa fotografia, coloca boa aí entre muitas aspas, né? A fotografia, porque ela educa seu olhar, dá um ângulo de visão. Nossa, assim, eu posso olhar assim também, né? Enfim, gosto muito da literatura argentina até hoje. Mariana Enríquez é uma autora que eu acompanho, fico stalkeando ela no Instagram. Acho uma mulher interessantíssima, o que ela escreve, uma coisa um pouco a concua, que tem uma relação com a Ana Paula Maia, brasileira, que eu acho uma das autoras mais interessantes e sui generis, a Ana Paula Maia. Ela faz o que ninguém está fazendo aqui. Ela está muito ligada, eu acho, a uma tradição portenha. Ela é uma escritora argentina que nasceu no Brasil. Para falar dos últimos livros que li, tá? Eu li Os Tais Caquinhos da Ana Tércia, A Vista Chinesa da Tatiana Salim Levy, acabei de ler Sweet Talk da Madaloso, são livros incríveis. Acabei de começar o da Micheline. E descobri o Jorge de Lima, porque o Jorge de Lima, que é o autor lá da segunda fase do modernismo, eu sabia da existência dele, mas voltei para ele por conta do Radu Nassar. Não é uma leitura, mas sempre tem aquela que um dia você leu e entendeu que aquilo não aconteceu, mas aconteceu para você, né? Esse impacto da ficção, né? Que não é o texto de geografia, não é o texto de história, essa coisa delícia. Ai, que incrível. É um dos meus preferidos também, amo muito. Gente, Andréia, nem sei o que dizer, assim. Obrigada, Andréia, obrigada mesmo. Obrigada, gente. Nem vi passar. E esse foi o primeiro episódio da primeira temporada do ClaraCast. A gente espera que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou de produzir essa temporada. E falando em produção, agradecemos o trabalho incrível da Alessa, nossa diretora de som, editora e criadora da trilha sonora do ClaraCast. Aliás, outra artista que todo mundo precisa conhecer. E quem quiser comentar, sugerir temas ou autores para as próximas temporadas e afins, faz o quê, Thay? Ana, é só falar com a gente nas redes sociais, seguir a Clara Boia no Instagram e assinar o Correio da Clara, nossa newsletter. E se preparem para o próximo episódio com ninguém menos do que Luiz Antônio de Assis Brasil. É isso, gente. Até a próxima, pessoal. E obrigada pela companhia. E acho que a escrita é selvagem no seguinte sentido. Então vou ler um trechinho. Poema dela, o Como eu arte poético. aguentaria me sentar É um para livro que eu já escrever? li 3 vezes. Na obra completa Eu dele. que Devo matá-lo novamente. Quantas páginas adiante ainda não sei. Um capítulo chamado A Escrever um Poesia. poema é como apanhar um peixe. Ele se torna escritor. A poesia. Eu vou ler aqui.